Salve, salve galera! Salve, salve rubro-negros! Aquele abraço a todos que estão chegando, Reinaldo Oliveira na área, chegando para mais um conteúdo bacana, né? Hoje vamos falar das contas do Vitória, já vamos atualizar o torcedor em relação à preparação. Vitória que deu início ontem à sua preparação para o jogo contra o Corinthians no sábado. As contas do Vitória, viu gente? Amigo, Vitória divulgou ontem as contas do primeiro semestre. E são contas que eu até achei interessantes e vou estar trazendo para vocês. Antes de qualquer coisa, você que está chegando agora aqui, chegou de paraquedas no canal do Interativo, dá aí essa moral pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder as notificações, compartilha com a sua galera e deixa aquele like. O like aí que fortalece demais aqui o nosso trabalho. Vamos começar falando primeiro da preparação, né? Até porque deu início ontem, já que na segunda foi uma folga para os jogadores. O Vitória deu início ontem à sua preparação e tivemos aquele treino de aquecimento no início com o Caio Gili, ele que é o preparador físico do Vitória, o preparador físico que veio com o Thiago Carpini e em seguida aí sim já começaram os treinamentos. Os jogadores que jogaram mais de 45 minutos lá em Curitiba, diante do Atlético Paranaense, fizeram aquele famoso treino regenerativo, recuperação muscular na academia do clube e tudo mais. E os demais, né, os reservas e os jogadores que jogaram menos de 45 minutos, participaram de um treinamento em campo reduzido. É aquele treinamento mais de marcação sob pressão, até porque o treino de ontem foi aquela saída com um jogador e uma pressão de 2. Então tinha que sair da pressão, é um treinamento que o Carpini sempre vem realizando. E olha que o adversário, ele requer muito cuidado nesse sentido. Ele tem um meio-campo muito forte e o Vitória vai ter que saber marcar muito bem a equipe do Corinthians. E por falar no Corinthians, o Corinthians tem até então 3 desfalques para pegar o Vitória, né? O André Ramalho teve uma lesão confirmada, o exame de imagem saiu ontem e o André Ramalho, zagueiro, está lesionado fora do jogo contra o Vitória e os 2 laterais, o Mateuzinho, que tomou o 3º amarelo, e também o Hugo, né, lateral esquerdo, também está de fora, tomou o 3º amarelo. No Vitória, Patrick Calmon, esse aí já está recuperado, já treinou normalmente do dia de ontem. Será que ele vai colocar o Patrick Calmon de titular, já que o Vitória não vai ter Lucas Esteves? Eu não colocaria. O Patrick Calmon vem de fora há muito tempo. O Vitória vai precisar ter um jogador ali de alta intensidade. Quem vai estar jogando ali, acredito eu, do lado do Patrick Calmon, é o Fagner. Apesar de não ser aquele jogador rápido, mas é um jogador experiente. É um jogador que pode trazer dificuldade ao lado esquerdo do Vitória. Então, eu não entraria com o Patrick Calmon. Já está recuperado, treinou ontem. O Vitória aqui não vai ter Lucas Esteves, tomou o 3º amarelo. Não vai ter também o jogador William Oliveira, né? Apesar de ter começado como titular, mas aí sim há algumas alternativas. Já pro lado do Lucas Esteves tem apenas o Patrick Calmon, lateral esquerdo, a não ser que ele possa colocar o Jean Mota como lateral esquerdo. Jean Mota que vem treinando, inclusive participou de um jogo treino como lateral esquerdo, pode ser uma alternativa. Ou, se preferir, ele pode entrar com 3 zagueiros e povoar mais o meio-campo, colocar mais um volante, ou colocar o Carlos Eduardo para fazer aquela parte da ala esquerda, ou colocar o Everaldo. Vamos ver o que é que pensa o Carpini, até porque ontem os titulares não participaram do treinamento por conta da recuperação muscular, já que jogaram no sábado diante do Atlético Paranaense. Mas agora sim, né, gente? Vamos falar das contas do Vitória, e eu acho importante trazer isso ao torcedor, para que o torcedor entenda como é que está indo as finanças do clube, em relação a patrimônio, em relação a patrocínio, em relação também a contas a receber. O Vitória tem sim contas a receber, e a gente vai estar falando aqui um pouquinho sobre isso, beleza? Vamos apresentar, esse aí foi o documento oficial que o Vitória divulgou ontem, tá, gente? Começou bonito, né? Deus me livre não ser Vitória,
E aí aqui apresentando todo o conteúdo do documento, né, os destaques do primeiro semestre, o Campeonato Baiano, a qual o Vitória não ganhava há 6 anos, é importante até destacar isso aí, reestruturação da dívida de 50 milhões, essa dívida aí o Vitória entrou naquele regime centralizado de execuções, que é o RCE, e o Vitória está só aguardando aí um parecer final, já que o Vitória deu entrada em abril, a gente vai estar falando sobre isso. A campanha do Vitória na Série A até o dia 30/6 não era boa, né? Todo mundo sabe disso. E o aporte da Globo, que é justamente aqueles 67 milhões, a qual ficou líquido para o clube, cerca de 56 milhões, vocês vão estar vendo aí direitinho. Contas a receber, fornecedores, enfim. Vamos lá, sem lenga-lenga, tá? Os destaques do primeiro semestre, vocês estão vendo aí no documento, tá? O Campeonato Baiano, que o Vitória venceu o Bahia e tudo mais depois de 6 anos, tá? É uma campanha. E aí você vai descendo um pouquinho mais, tá aqui, ó, campeão baiano, Vitória chegou ao 30º título nessa temporada agora, 2024. Vamos descendo, né? Aí fala também da reestruturação da dívida, cerca de 60 milhões, que é justamente o que eu falei, vocês estão vendo aí, o regime centralizado de execuções, que é dentro da lei SAF, tá? O Vitória pediu essa reestruturação da dívida no regime centralizado de execuções, deu entrada em abril, e isso aí faz parte já da lei SAF. O Vitória pode? Pode sim, Reinaldo. Até porque a lei permite, né, já que o Vitória está iniciando o seu processo de SAF. Então o Vitória, ele pediu isso aí para que todos os processos judiciais eles sejam executados em um único juízo. Eu acho isso importante, com parcelamentos e tudo mais. É importante isso que o Vitória está fazendo. A campanha do Vitória na Série A tá aí, viu? Até o dia 30/6, não era boa, né? A 13ª rodada do Brasileiro findou-se no dia 29 de junho. Nesse período, o Vitória estava na 17ª colocação e hoje está na 12ª colocação dentro da zona da Sul-Americana e agora só depende dele. Isso porque o Criciúma perdeu ontem do Internacional e ajudou com que o Vitória ficasse ali na 12ª colocação. Até aquele momento, olha como era a campanha do Vitória, torcedor. Até aquele momento, até o dia 30/6, o Vitória tinha apenas 26% de aproveitamento. Muito ruim. E muitos já estavam colocando o Vitória como um dos rebaixados, né? Eu acho isso massa, né? Essa projeção e essa esperança que às vezes até a própria diretoria dá ao torcedor, né? De sonhar com coisas grandes. E o Vitória veio, teve uma mudança na comissão técnica, saiu o Léo Condé, entrou o Thiago Carpini. Léo Condé, que começou muito mal a Série A do Brasileiro, estava ali com 7% de aproveitamento nos 5 primeiros jogos, foi um empate, 4 derrotas, e aí Thiago Carpini assumiu, veio tendo que ir ajeitando as coisas e tudo mais, e até junho o Thiago Carpini estava com aproveitamento muito maior, o dobro, né, do que... Dobro não, quase 7 vezes mais, quase, né? 6 vezes, 6, alguma coisinha a mais do que o Léo Condé. Ficou com um aproveitamento até 30 de junho de 45%, com um empate, 3 vitórias e 4 derrotas. Esses são os números do Thiago Carpini até o dia 30 de junho, já que esse documento é as contas do Vitória, é o aproveitamento, é tudo do Vitória nesse primeiro semestre. Teve aquele aporte da Globo, tá, gente? Que foi justamente a assinatura de contrato pelos direitos de transmissão da Libra, né? A Libra que conseguiu isso aí para os clubes de 2025 a 2029. E o Vitória recebeu 65 milhões, sendo líquido 56,7 milhões. Isso aí é bom destacar, né? Vou até grifar aqui para vocês verem, tá? Tá grifado aqui, tá, gente? A título de antecipação de receita de todo o período do contrato, tá? Que vai até 2029. Isso aí foi um contrato que a Libra conseguiu para os clubes que fazem parte desse grupo aí esportivo.
Tem a análise de resultados financeiros, ou seja, isso aí um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, e aí a gente vai vendo um comparativo, tá? No Campeonato Brasileiro mesmo, o Vitória em 2021 era a Série B. E no primeiro semestre de 2021, o Vitória ficou em 18º, estava em 18º. Em 2022, na Série C, estava em 4º lugar. Em 2023, o Vitória foi o campeão, né? Isso aí é a classificação geral, tá? Eu achei que era só o primeiro semestre, mas não, é a classificação geral. Em 2021, na Série B, o Vitória ficou em 18º, exatamente, né? E caiu para a Série C. Em 2022, na Série C, ficou em 4º, subiu para a Série B. Em 2023, foi o campeão e agora 2024 está em andamento, normal. Copa do Brasil. Em 2021, Vitória caiu nas oitavas. Em 2022, na terceira fase. Em 2023, na primeira fase, que foi contra o Nova Iguaçu, rapaz. Aquela derrota ali, eu acho que foi um dos pontos mais importantes para que o Vitória virasse a chave, né, da Copa do Brasil para a Série B, onde começou a Série B voando. Fez algumas contratações até interessantes. Vale lembrar também que nessa eliminação de 2023, na Copa do Brasil para o Nova Iguaçu, foi aquela situação que aconteceu com o nosso querido Fábio Mota, né, que foi ameaçado, tiraram foto do filho dele na escola, no shopping, ou seja, houve um negócio muito lamentável, né, naquela época, e o Fábio Mota permaneceu e o time chegou ao título da Série B, tá? Agora, esse ano, Copa do Brasil, caímos logo na terceira fase, que foi a primeira fase do Vitória ter disputado, já que o Vitória foi campeão da Série B ano passado, teve o direito de jogar a terceira fase da Copa do Brasil, saímos logo de cara, tá? Perdemos para a equipe do Botafogo. Copa do Nordeste, em 2021, Vitória saiu na semifinal. Em 2022, na terceira fase de grupos. Em 2023, na fase de grupos. E agora 2024 também na fase de grupos. E aí vem as receitas, né, do primeiro semestre de 2023. Olha a diferença, né? Claro, a gente está falando de uma Série A de brasileiro agora. Mas olhem a diferença. No primeiro semestre de 23, o Vitória teve uma receita bruta de 29.459.000. Agora, no primeiro semestre, o Vitória teve uma receita de 131 milhões. Claro, entra aí direitos de TV, tudo isso. Mas dá para você perceber que houve sim um superávit, né, de 55 milhões. Isso aí tem que se destacar, e o superávit de 2023 foi apenas de 1 milhão. Então, é o sinal de que as coisas estão andando, o Vitória está evoluindo também no quesito de contas, onde muita gente falava, eu até falava também, né? Porque a gente percebia de ano após ano as dívidas do Vitória aumentando. E aí eu vou provar que as dívidas estão diminuindo, tá? A gente vai ver isso aqui. Aí explicando direitinho todo como é que funciona essas contas, o caixa equivalente, tá? De caixa, o Vitória tinha aí 149 milhões, 109 milhões no primeiro semestre de 23, e agora 149, depósitos bancários, tá, aí é só contas que os clubes têm que sim mostrar isso aí de forma transparente, aí tá nesse documento, claro que aí entra também, né, os direitos de transmissão, o crescimento do saldo refere-se, claro, né, a antecipação que o Vitória fez da Libra, daqueles 65 milhões, que foi justamente os 56 milhões líquidos que entraram por conta do direito de transmissão de 25 a 29. Contas a receber, tá, gente? Vitória ainda tem, sim, mais de 32 milhões a receber. E aí entra, né, algumas contas aí. O Polygon Entretenimento, entra lá 11 milhões e 400. O Sherpa Publicidade, são as publicidades, né, as placas publicitárias. Vitória tem 7 milhões e meio a receber. O Metalist, o Vitória ainda tem a receber do Metalist, 6,68 milhões a receber do Metalist. O primeiro semestre do ano passado também, porque essa dívida continua, né? Vem o Futebol Card, o Vitória tem a receber. A instituição de pagamento 2Gol também tem a receber. Os ingressos SA, né? Já que ano passado não era ingresso SA, o Vitória migrou para o ingresso SA esse ano, e o Vitória tem a receber aí, deve ser porcentagem de vendas de ingressos, alguma coisa do tipo.
E aí entra, né, algumas outras contas a receber. No total, o Vitória tinha a receber no primeiro semestre do ano passado 14 milhões. E esse ano dobrou e ainda um pouquinho mais, 32 milhões e 600. Fornecedores. Tem os fornecedores de material esportivo e os fornecedores de serviço. E o Vitória tem ainda a receber 5 milhões, tá? 5 milhões 268. Muito maior, claro, do que o do ano passado. Só materiais não, porque o Vitória conseguiu diminuir essa parte de materiais e eu achei até interessante. Isso porque não está gastando mais dinheiro com as lojas, coisa que gastava antigamente. Receitas e despesas, aqui sim. Começa a brincadeira do Vitória, né? O Vitória no primeiro semestre de 23, ele tinha de receita 29 milhões. E de despesas, 28 milhões. Teve ali um lucro mais ou menos de 1 milhão e pouquinho. E agora não. Você teve de receita 131 milhões e você teve de custo 75 milhões. Ou seja, tivemos um aumento aí considerável de 346%. Coisa que vocês estão vendo aí agora. Então já é importante, é sinal de que a dívida está diminuindo e a gente vai mostrar isso aqui agora na prática, né? Daqui a pouquinho a gente vai mostrar. O orçamento, né, de receitas do clube, que é realizado versus o orçado é o que estava no orçamento, tá, gente? E aí tem a receita também que foi conseguido, né, que foi realizada aí pelo clube. Realizado no primeiro semestre de 23, 29 milhões. Orçamento do primeiro semestre de 2024, 109 milhões. E agora, no segundo semestre, né, no primeiro semestre, orçado foi 109 milhões e realizado 131 milhões. Beleza? E aí explica que foi a montagem também do elenco, o aumento também do Somar Vitória. Tudo isso conta. Receitas com Somar Vitória. Nesse ano teve um aumento maior, tá? No início do ano, ou seja, no primeiro semestre. Teve um aumento maior porque teve toda aquela campanha, venha ser sócio e tudo mais, antes de começar o Brasileiro. E aí deu uma crescida considerável em relação ao ano passado, né? Ano passado era aí 8 milhões e 800. Hoje o Vitória está chegando a 17 milhões. 16 milhões e 800 foi a realizada. Então chegou muito perto do que foi orçado. É aquela expectativa, tá? E aí explicando, receita Somar Vitória, receita de patrocínios e publicidades, sempre aumentando, tá? Do ano passado para cá, claro, esse ano é Série A do Brasileiro. Custos operacionais e endividamento. Isso aqui é que é importante trazer, mostrando que essa dívida do Vitória está diminuindo. Aqui são os custos. Futebol profissional teve um custo muito maior, claro. Vitória tinha que jogar a Série A, tinha que pagar mais jogadores mais qualificados, salários mais altos, é normal. Primeiro semestre de 23 era 18 milhões com o futebol profissional e agora é 57 milhões. É normal, teve uma variação de 203%. Despesas administrativas subiam um pouquinho e aí vai, subia um pouquinho tudo, né? Futebol de base. Rapaz, eu não entendo por que tanto insucesso nessa base do Vitória, porque se gasta tanto, né? Mas vamos torcer que melhore daqui para frente. Ou seja, tivemos um aumento de quase tudo aqui, tá? Normal, porque agora é Série A. Futebol feminino também deu uma crescida. O Vitória agora vai jogar a segunda divisão do futebol feminino. Academia de futebol subiu um pouquinho, enfim. Tá tudo aqui exposto nesse documento. Custos e despesas, é aquilo mais ou menos que eu falei aquele minuto atrás, né? Esse aí é um slide muito parecido com o que passou. As dívidas, gente. Dívidas totais. No primeiro semestre 2021, estávamos com a dívida de 227 milhões. 2022, no final do ano, tivemos uma dívida de 209 milhões. Dá para você perceber que ela está diminuindo. Em dezembro de 23, foi exposto aí o seu documento com as dívidas totais de 169 milhões. E agora, no primeiro semestre de 24, a dívida caiu ainda um pouquinho mais para 167 milhões. O clube demonstrou uma redução
sobretudo em várias naturezas, né? Está explicando aqui. Passíveis tributários a curto prazo, passíveis trabalhistas, são os acordos que o Vitória fez com a Justiça do Trabalho para estar pagando todas essas suas dívidas. É o sinal que está melhorando, está diminuindo. O endividamento consolidado, e aqui explica, né? Acordo com os atletas e comissão técnica, contingente, trabalhistas, civil, CNRD, né? Que são aquelas ações que você não pode deixar de pagar, senão você vai sofrer ou perda de pontos ou até punição de não poder contratar, né? Que é o famoso transfer ban. E aí tem aqui explicando, fornecedores de material esportivo, são dívidas. Tá? Então tá tudo bem discriminado, como vocês estão vendo nesse documento. Com o pessoal, 67 milhões no primeiro semestre, aí vai impostos e aí vai descendo, chegando a um total de 167 milhões, tudo muito bem explicado. Tá? Então esse aí é o documento que o Vitória está apresentando, que são as contas do primeiro semestre de 2024. E aí tem os eventos subsequentes, né, que for a duplicação da via, tudo isso entra também nesse balanço e é importante a gente estar trazendo aí para o torcedor do Vitória. Olha o tamanho da estrutura do Vitória, minha gente. Tem clubes no Brasil que não tem essa estrutura aí, tá? Vocês estão vendo aqui os campos de treinamento, a academia de futebol, os estacionamentos. Aqui do lado direito é o estacionamento que vai ser entregue, só não sabemos quando. Mas acredito eu que lá para o jogo contra o Fortaleza, o Grêmio, já possa estar funcionando aí esse estacionamento. A duplicação da via, né, como vem falando aí. E no final, destaca-se também, isso também entra, né, que são as renovações de alguns ativos, como o Wagner Leonardo, que tem 24 anos e agora tem contrato até dezembro de 28. O Mateuzinho, que teve aí, tinha 26 anos, né? E tem contrato até dezembro de 28. E o Camutanga, que teve uma lesão de LCA, aí é mais obrigatório a renovação. Renovou o contrato com o Camutanga até dezembro de 25. Portanto, esses são os ativos assinados aí pelo presidente Fábio Mota. E chegamos ao fim desse documento. Destacar só umas coisas importantes, principalmente o endividamento. Tá? Saiu de 227 milhões em 2021 e a dívida total do Vitória hoje é 167. Isso vai ser muito importante quando você sentar com algum investidor já pensando em SAF do Vitória. Beleza, gente? Para a gente finalizar, a CBF... ela detalhou aí já 3 jogos do Vitória, né? Depois do jogo do Corinthians, já está detalhado os jogos do Vitória na sequência do Brasileiro, a 34ª até a 36ª. Na 34ª rodada, o jogo será no dia 20/11, numa quarta-feira, e muita gente perguntando, poxa, como é que pode um jogo de Brasileiro, quarta-feira, 16h30, lá no Heriberto Wilson contra o Criciúma? É porque o dia 20, gente, é o dia da consciência negra. E aí entrou no calendário de feriado nacional. Então é por isso que o jogo vai ser realizado no dia 20/11, numa quarta-feira. Criciúma e Vitória, lá no Heriberto Wilson. Na 35ª rodada, 23/11, num sábado, 19h30, lá no estádio Newton Santos, Botafogo e Vitória. E na 36ª rodada tem Vitória e Fortaleza no Barradão, esse jogo no dia 1º/12, às 18h30, também no estádio Manuel Barradas, Vitória e Fortaleza. Beleza? Esses aí são jogos detalhados. O Vitória que está dando seguimento na sua preparação, vai ter treino no dia de hoje, vai ter treino também no dia de amanhã, ambos pela tarde. Na sexta-feira será treinamento pela manhã e aí o Vitória já vai ficar concentrado para o jogo contra o Corinthians. Vale lembrar que os ingressos ainda estão sendo vendidos, muito pouquinho, tá? E só tem inteira, arquibancada e cadeira para o torcedor que quiser, e tem também ingresso para a torcida visitante. Valeu, gente! Vamos nessa! Quem gostou, deixa aquele like, aquele joinha, é importante pra gente. E lembrando a vocês, hoje, 14 horas, tem live, viu? Tem nosso bate-papo rubro-negro de todos os dias, para bater um papo
com o torcedor do Vitória, porque todo mundo sabe, torcedor aqui tem vez e voz. Valeu, aquele abraço, fui!